você nesse lugar. É isso que nós declaramos sobre a sua vida, amém? Grandes coisas estão por vir. Lembrando a você, nessa ministração aí de oferta, que ninguém compra a bênção do Senhor, amém, queridos? A gente entrega no altar porque a gente reconhece que o nosso dono, nosso Deus, Ele é Senhor de todas as áreas, inclusive da nossa vida financeira. É por isso que nós entregamos no altar. Só que existe um princípio bíblico. A Bíblia diz assim, ó, Deus fala conosco, eu honro os que me honram. Esse é um princípio de Deus para as nossas vidas. É por isso que muita coisa é desatada e nós somos levados a níveis altos por causa da honra do Senhor para aqueles que também honram a Ele. Amém? Glória a Deus. Vocês estão bem aí? Vocês estão com frio? Vocês estão cansados? Trabalharam muito hoje? Hã? Acordaram cedo? É? Vamos despertar em nome de Jesus? Vamos, porque nós entramos na casa do Senhor para exaltar o nome dEle, amém, queridos? Nós não podemos deixar que a preguiça, que o desânimo ou até o cansaço nos abata e nos impeça de entrarmos no Santo dos Santos, amém? Honremos ao Senhor com a nossa disposição de cultuá-lo da melhor maneira possível em nome de Jesus. Glória a Deus, todos os domingos agora, primeiro domingo do mês, nós queremos dizer a você que nós celebraremos o culto do amigo. Amém? Todo primeiro domingo do mês, nós trabalharemos, oraremos, investiremos para que o evangelho seja pregado nesse lugar. Nós falamos do amor de Deus e de sua palavra todos os cultos, mas no primeiro domingo do mês, especificamente, nós queremos trazer uma palavra evangelística de restauração e de salvação. E nós, como pastores, precisamos que você se comprometa conosco nesse dia. Esse dia precisa estar marcado na sua agenda como um compromisso com Deus, de que você vai trabalhar para Jesus, para trazer pessoas para esse lugar, para que essas pessoas tenham a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e terem a oportunidade de serem salvos assim como vocês são. Amém, queridos? Você pode se comprometer conosco, fazer uma aliança com Deus, que nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Nós vamos arregaçar as nossas mangas e vamos declarar que Jesus é o Senhor, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma, em nome de Jesus. É isso que nós nascemos para fazer. E é isso que nós vamos pregar. Em nome de Jesus. Amém? Eu acho que as pessoas têm um complô comigo. Porque toda vez que eu vou ministrar, metade da igreja falta. Acho que eles fazem um combinado. Não vem. Mas eu tenho a certeza absoluta que você que está aqui, essa palavra é para você. O Espírito Santo vai ministrar ao seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Então você pode olhar para a pessoa que está do seu lado e falar assim, ó, fica atento aí. Fica atento porque Deus vai falar com você nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Semana passada, eu tô achando que você está mandando eu sentar. Eu tô quase assim, sentando aqui na frente. Ô, Glória. Ela tá lá de trás assim, ó. Eu vou sentar. Aleluia. O culto das crianças aí, né? As crianças acompanham aí a tia Ana. Hoje ela tá de tia Ana. Amém? Lolo, olha lá, sua professora chamando. Glória a Deus. Aleluia. Semana passada, nós falamos, o pastor teve a oportunidade aqui de falar a respeito da celebração de Sucote, que é a festa dos tabernáculos. Semana passada foi uma semana onde foi uma celebração, e eu quero relembrar a respeito disso, e você vai entender no final dessa palavra porque nós vamos relembrar esta celebração de tabernáculos, amém? Sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Você vai ficar atento aí?
De vez em quando você vai dar um glória a Deus, um amém aí, para eu saber que você está aí, eu não estou sozinha aqui, tá bom? Glória a Deus. Então vamos falar um pouquinho rapidamente sobre tabernáculos, né? A palavra tabernáculo origina-se da palavra latina tabernaculum, que significa uma cabana ou um abrigo temporário. Então tabernáculo quer dizer cabana ou um abrigo temporário. Amém? Você não vai esquecer mais. Tabernáculo, quando alguém te perguntar o que significa tabernáculo, quando você disser assim, nós estamos celebrando a festa dos tabernáculos, o que significa isso? Você vai dizer, é a festa das cabanas, é a festa de um abrigo temporário, amém? Não se esqueça mais disso. No original hebraico, a palavra é equivalente a sukkah, e nós falamos Sukkot porque é uma palavra em plural. Então, sukkah é cabana, Sukkot são cabanas. Amém? Então, quando você ouvir também dizer a festa de Sukkot, é a festa das cabanas. Sukkot é a palavra em hebraico. Amém? Deus estabeleceu, o pastor tem falado a respeito, já falou várias vezes isso aqui, eu só estou lembrando rapidamente com você. Deus estabeleceu algumas festas como estatuto perpétuo. O que você entende como perpétuo? Que é algo que vai acontecer para sempre. Perpétuo é para sempre. Não importa o que aconteça, vocês vão celebrar para sempre essas festas. Então isso se encontra lá em Levíticos capítulo 23. A partir do versículo 33 vai falar dessas festas. Deus estabelecendo no meio do povo de Israel como estatuto perpétuo. Especialmente a festa dos tabernáculos, a festa de Sukkot, ela é celebrada durante uma semana, durante 7 dias. Então lá em Israel, ainda, né, hoje, nos dias de hoje, há esta celebração durante 7 dias. O povo encontra-se em festa, celebrando Sukkot. E é uma festa que faz referência à colheita. Então Deus estabeleceu essa festa, dizendo para eles, olha, no fim, na hora que vocês forem colher, no tempo da colheita, de tudo aquilo que vocês trabalharam durante o ano todo, vocês vão celebrar essa festa durante 7 dias, para lembrar e celebrar a Deus, a colheita que Deus deu para esse povo. Amém, queridos? Então, culturalmente falando, vou explicar como funciona ainda hoje. Foi assim estabelecido por Deus e como que funciona ainda hoje. Durante 7 dias, o povo, os judeus, né, o povo de Israel, eles vão para o quintal das casas dele, onde tiver espaço, e montam tendas, montam barracas, e lá nessas barracas eles ficam com as famílias durante 7 dias. Eles habitam nessas tendas durante 7 dias, mesmo que tenham casas, não importa o tamanho da casa, se é grande, se é pequena, se são mansões, eles saem da casa deles e vão para essas tendas feitas, construídas ali. Essas cabanas, elas não são montadas, talvez você pense, quando a gente fala assim, é cabana, aí já pensa logo naquela cabana de índio, né? Aquele pano assim, né? Aquele negócio parecendo um triângulo. A gente já pensa logo nisso. Ou aquelas cabanas aí de sei lá, barraca de acampamento. Não, queridos. Essas cabanas, essas construções feitas pelo povo de Israel, são feitas de galhos, são feitas de ramos. Se você entrar na internet, você vai ver aí como são construídas. São cobertas assim, são construídas assim. Alguns usam alguns tecidos em volta, né, só para fechar. Mas no geral, elas são construídas com galhos e com ramos. E em cima, o teto, na verdade, são feitas com ramos, com folhas, que não é possível cobrir tudo. Por quê? Porque eles precisam de contemplar à noite as estrelas, olhar para o céu
e olhar para as estrelas e se lembrar do Deus que livrou, que salvou, que guardou, que proveu eles no meio do deserto, quando eles habitavam nesse lugar. Então essas cabanas são frágeis. São cabanas de galhos, como eu falei, de ramos. Elas têm a sua fragilidade. Por quê? Porque eles precisam se lembrar da dependência em Deus. Então precisa haver fragilidade nessas cabanas. Então são assim, quando alguém te lembrar, te falar, ou você pensar em Sucote ou tabernáculo, você vai se lembrar que essas cabanas eram construídas assim. Amém, queridos? A festa dos tabernáculos, bem como as leis instituídas por Moisés, que nós chamamos de leis mosaicas, elas foram estabelecidas para as nossas vidas naquele tempo e para as nossas vidas hoje, porque a palavra de Deus diz que as coisas lá atrás eram sombra das coisas que ainda estavam por acontecer. Então tudo que aconteceu no Velho Testamento, e talvez você se questione e fale a respeito disso, né? Ai, mas é lá atrás. Ah, mas era uma lei lá antes de Jesus vir. Queridos, o próprio apóstolo Paulo, ele fala que coisas que aconteceram lá atrás, inclusive estas festas celebradas, ou comidas diferentes que eles comiam, eram coisas, né? Eram sombra das coisas vindouras, das coisas que estavam para acontecer. Então nada na Bíblia, nada está lá por acaso. Nada está lá, nenhuma história, nada aconteceu no meio do povo de Deus sem um propósito, amém? Você pode dizer assim, nada acontece sem um propósito. Deus é muito sábio, é muito inteligente, a nossa mente é que é muito limitada para compreender as coisas de Deus, amém? Então olha só, eu quero trazer alguns significados para você fazer referência dessas festas celebradas lá atrás e o que elas significam hoje na nossa vida, nesses dias na nossa vida. Então nós celebramos também aqui a Páscoa, amém? Você sabe que a Santa Ceia é um momento de Páscoa, é uma celebração de Páscoa para nós. E nós celebramos essa festa, né? Tem um devido mês estabelecido por Deus para a celebração da Páscoa. E esta celebração nos remete, nos fala da morte de Jesus. Você sabia que Jesus, quando ele foi crucificado, foi exatamente numa semana de festa da Páscoa? Era a semana que Deus, né, tinha estabelecido para o povo celebrar a Páscoa. Foi aonde Jesus morreu. É por isso que nós o chamamos, é por isso que nós reconhecemos Jesus como o Cordeiro Pascal, amém? Ele é o Cordeiro de Deus, a Bíblia diz, que tira o pecado do mundo. Aleluia! Ele é o Cordeiro de Deus, ele é o sacrifício perfeito de Deus para as nossas vidas. Por causa desse sacrifício, animais deixam ou perdem o seu valor no seu sacrifício, na sua morte, porque Jesus já derramou o sangue dele por mim e por você, amém? E aí nós temos a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes fala do derramamento do Espírito Santo. Então, sabe aquele momento que nós lemos em Atos, que estavam todos reunidos ali, todos num só propósito, buscando o Senhor, buscando a face do Senhor? Exatamente nesses dias se celebrava a festa de Pentecostes. Então o Espírito Santo desceu, ele foi derramado na festa de Pentecostes. Então faz referência ao Espírito Santo de Deus, a um Deus que está conosco, que foi enviado para nós através do Espírito Santo e que habita em nós através do Espírito Santo de Jesus. Amém? De Deus, amém? Então a presença do Espírito Santo marca, quando o Espírito Santo foi derramado, ele marcou o fim das leis que eram escritas, que foram escritas nas tábuas. Você conhece a história, amém, queridos? Quando o Espírito Santo foi derramado, é estabelecido o fim dessas leis gravadas em tábuas.
mas também se começa, é o início dessas leis gravadas no nosso coração, nas tábuas aqui do nosso coração. E a Bíblia diz através do profeta que chegariam dias em que essa lei, em que a palavra de Deus não estaria mais gravada em pedras ou em tábuas, mas estaria aqui, ó, dentro de nós, gravada em nossas vidas. E como isso é possível? Através de Pentecostes, através do Espírito Santo de Deus que habita dentro de nós. Amém? Então, derramar do Espírito Santo também foi uma palavra profética lá atrás. Você lembra de Joel? E derramarei sobre vós o meu Espírito. Então, todas as manifestações do Espírito que você vê hoje, de pessoas cheias do Espírito Santo, se cumpriu, foi escrito, ó, lá atrás, mas se cumpriu quando houve Pentecostes, quando o Espírito Santo foi derramado. Amém? Você sabe que foi exatamente nessa festa que Jesus nasceu, na festa de Pentecostes. Ou seja, já fazendo referência. Aliás, não foi na festa de Tabernáculos. Nós vamos chegar lá. Não foi na festa de Pentecostes. Pentecostes foi o Espírito Santo. Então, todas essas festas celebradas lá atrás, elas fazem referência a coisas que aconteceram hoje e que ainda estão por acontecer. Amém, queridos? Então nós falamos de tabernáculos, e tabernáculos também aconteceu, né? Quando Jesus, essa sim, foi quando Jesus nasceu. Amém? Então essa festa, no momento em que Jesus nasceu, estava sendo celebrada a festa de tabernáculos. E uma curiosidade aqui, é por isso que nós, quando lemos a história do nascimento de Jesus, aquela história costuma, né, os evangelistas ali contam a história que as estalagens, elas estavam cheias. Lembra da história? Jesus foi parar aonde? Para nascer? Numa estribaria. Num lugar onde eram alojados os animais. Por quê? Porque as estalagens estavam cheias. Por que que não tinha lugar? Por quê? Porque todo o povo de Israel subia para celebrar Pentecostes, não, tabernáculos. Amém, queridos? Todo o povo subia. E aí, ó, os hotéis enchiam, né? Ficavam cheios. E quando José e Maria chegaram lá, já não havia mais lugar para eles. E aí foi por isso que eles foram, né? Ficaram numa estalagem ali, e você conhece essa história. Então, muitas palavras e profecias a respeito de Jesus foram liberadas lá atrás. Nós temos o profeta Isaías, que profetizou, que falou sobre Jesus 700 anos antes dele nascer. Isaías já falava sobre ele. Então, tudo que aconteceu lá atrás, querido, era sombra das coisas que iriam acontecer. Amém? Uma coisa que nós precisamos ficar atentos são aos sinais de Deus e a palavra que está escrito na Bíblia. A gente veio até conversando sobre isso, né? Aqui nós estamos fazendo referência à vinda de Jesus quando ele nasceu. Mas também nós precisamos ficar atentos à volta de Jesus, porque ele vai voltar, querido. Ele vai voltar, e como igreja do Senhor nós precisamos estar preparados para recebê-lo, para celebrar as bodas do Cordeiro com ele. Amém? Quando Jesus nasceu, João capítulo 1, deixa eu ler aqui com vocês. Coloca para mim aí, ô Gui, por favor. João capítulo 1. Diz assim a palavra do Senhor em João: no princípio era o... Leia comigo, vai. No princípio e... Amém.
Quando nós falamos de verbo, nós estamos falando da palavra. Para você entender como é importante a palavra profética e as profecias que foram liberadas. Então, João, ele declara que lá no princípio, Jesus, ele era a palavra. Ele era a profecia. Jesus era a palavra manifestada. Amém, queridos? Só que aí, quando ele veio, quando ele nasceu, lá no versículo 14, diz assim, ó: e aquele que é a palavra tornou-se carne. Ele deixou de ser uma profecia para ser a manifestação que os nossos olhos pudessem enxergar. Então Jesus se manifestou na carne para que nós o conhecêssemos. Ele era o verbo. E a Bíblia diz no versículo 2 que todas as coisas foram criadas por meio dele. Ou seja, por causa dele. É por isso que nós cantamos canções. E a Bíblia diz: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Ele era o verbo antes, por causa dele tudo se fez, tudo foi criado. Nós estamos aqui por causa de Jesus, que era o verbo antes, até ele se manifestar em carne e os nossos olhos pudessem vê-lo. Então, versículo 14 diz: aquele que era a palavra tornou-se carne e habitou. É assim que está, coloca o versículo 14, isso, está escrito lá: e o verbo se fez carne e habitou, diga habitou. Ele habitou entre nós, ou seja, ele se revelou de forma que pudéssemos vê-lo. Amém? No grego, a palavra habitar, a gente está tendo uma aula aqui hoje, amém, queridos? No grego, a palavra habitar, eu não sei exatamente como se pronuncia, mas é a palavra skenu, ou skene, ou skenezen. Esta é a palavra. Vocês sabem que o Novo Testamento, ela foi escrita no grego, amém? O Velho Testamento foi escrito em hebraico, o Novo Testamento foi escrito no grego, tá? Então esta palavra habitou, ela no grego, essa palavra é uma palavra eskenu, diga aí, eskenu, que também significa tenda ou tabernáculo. Então o que isso quer dizer? Jesus, ele tabernaculou entre nós. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Quando ele veio para nós, ele veio para tabernacular, ou seja, ele se tornou para nós habitação. Ele se tornou para nós morada, não só sobre nós, mas dentro de nós, porque a Bíblia também diz que nós somos a casa dele, para a morada dele. Então olha só, tabernáculo faz todo um sentido agora para nós. Nós celebramos tabernáculo porque nós celebramos a casa em que nós habitamos, que é a casa de Deus sobre as nossas vidas. Ele é a nossa morada e nós somos a morada dele. Nos tornamos um em Cristo Jesus. E depois que ele veio, o povo judeu celebra essa festa ainda, porque na maioria deles, eles não entenderam a vinda de Jesus. Celebra esta festa desta forma, porque não é errado celebrar. Lembra que eu falei que é estatuto perpétuo, amém, queridos? Mas eles celebram desta forma, de fazer tendas. Por quê? Porque eles ainda estão presos, aguardando um Messias que nós já recebemos, que já veio para as nossas vidas. E eles se lembram de uma morada que era frágil,
de uma morada ainda que tinha a sua fragilidade. Mas hoje nós celebramos um Jesus, querido, que não há fragilidade nele. Hoje nós pertencemos a um Deus que nos cobre e nos dá segurança. E a Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Ele é esta casa que nós habitamos. Amém? Então os judeus ainda celebram Ele, porque eles ainda não entenderam. Os judeus ainda estão esperando o Messias, porque eles estão esperando de forma carnal. Talvez eles acreditam que um presidente, um rei, sei lá, será esse Messias para eles, e não entendeu que era espiritual esse senhorio. Amém? Jesus é a rocha onde os nossos pés estão firmados. E eu vim aqui essa noite para falar de Jesus, emendando aí essa festa dos tabernáculos, uma explicação para vocês a respeito dessa festa. Eu vim aqui para lembrar vocês, queridos, para lembrar vocês que nós temos morada. Nós temos uma casa sobre nós, e essa casa nos traz segurança. Essa casa é a nossa rocha, que é Jesus Cristo. Nessa casa os nossos pés estão firmes. É por isso que a Bíblia fala isso, que os nossos pés estão firmados na rocha. Ele é a nossa habitação, Ele é o nosso lugar seguro. Salmo capítulo 71, versículo 3, diz assim: se tu a minha habitação forte, a qual eu possa recorrer continuamente. Ele é a morada, é a casa onde nós precisamos correr quando precisamos, entende? É por isso que nós cristãos não vivemos como Paulo disse lá, abatidos, destruídos. Por quê? Porque no momento da crise, no momento da dificuldade, nós sabemos aonde nos abrigar. Nós sabemos que Jesus está sobre nós. Há uma cobertura sobre nós, e nós não estamos desamparados, nós não estamos esquecidos. Ele está sobre nós. Salmo capítulo 91 diz o quê? Aquele, você sabe, que habita, que mais? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansa. Você entende isso? Está dizendo aquele que entra no tabernáculo de Deus, aquele que se esconde em Deus, que entra debaixo das asas dele, da sua proteção, está seguro e pode descansar. Esse é o Jesus que habita sobre nós. Salmo capítulo 27, versículo 5, diz assim: pois no dia da adversidade Ele me guardará, protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, me porá em segurança sobre a rocha. Todas palavras já proféticas a respeito de um Messias que habita dentro de nós e habita sobre nós. Amém? Esse Jesus, querido, Ele está aqui nessa noite. Ele está aqui. Existe, eu quero que você saiba, e eu vou para outro segmento aqui agora. Eu quero que você entenda que toda crise que você passa, toda dificuldade que você passa, a Bíblia diz que tudo coopera para o nosso bem. Então as crises e as dificuldades que nós passamos na nossa vida, elas não vêm para nos destruir, elas não vêm para nos matar. Existe um propósito para aqueles que estão em Deus, querido. Só para aqueles que estão em Deus existe um propósito, até nas dificuldades.
E eu vim aqui para te lembrar, porque de repente você está passando por uma dificuldade, uma adversidade, um momento de tribulação, um momento aí de crise na sua vida. E eu vim aqui para te lembrar que esta crise é só para gerar mudança em você, é só para te levar para um outro propósito, é só para te levar para uma outra direção, é só para te levar para outro lugar, para um outro momento, um outro nível da sua vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que... Tem pessoas que amam a Deus aqui nesse lugar? Quem ama a Deus aqui nesse lugar, então não se esqueça disso, querido. Que tudo que você está passando, Deus vai fazer com que isso coopere para o seu bem. Aleluia. Glória a Deus. Não importa o quão assustadora parece a situação que você está vivendo. A questão é que nós precisamos nos lembrar que a gente sempre tem para onde correr. A gente tem um lugar seguro, amém, queridos? Nós temos um lugar seguro. Salmo 139, versículo 5, diz assim: Tu me cercas por trás e pela frente, e sobre mim o Senhor coloca a sua mão. Você não está desamparado, você não está sozinho, nunca vai ficar sozinho, querido, porque o Senhor é a tua habitação, o Senhor é a tua morada. Aleluia. E eu não sei exatamente como você entrou aqui esta noite, eu não sei qual situação você se encontra nesse momento da sua vida, quais são os desafios, as dificuldades que você está passando, mas tudo antecede, tudo vai te levar para um outro nível, assim como lá atrás são sombra das coisas vindouras. Talvez a sua dificuldade hoje que você está passando está te preparando para vencer um desafio maior lá na frente. E quando você enfrentar esse desafio, você vai saber que o mesmo Deus que te livrou hoje é o Deus que te livrará amanhã. O mesmo Deus que te guarda hoje é o Deus que te guardará amanhã. Amém? E aí talvez você possa dizer assim: pastora, mas eu tenho medo. Eu estou com medo, eu estou passando um momento da minha vida onde eu tenho medo. E aí eu só vim lembrar você que Jesus te chama hoje para se abrigar, para correr para Ele, entende? Para entrar debaixo desse tabernáculo de Deus e se esconder lá e se proteger lá, porque lá você estará seguro, lá você estará protegido. Ter Jesus na nossa vida, querido, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E não é porque nós somos cristãos, nós somos crentes, que nós não teremos medo. A gente vai ter sim, vai ter situações onde vai vir desânimo, onde vai vir o medo, onde vai vir a dúvida. Mas o próprio Espírito Santo que habita em nós, ele nos levanta e nos faz correr, nos faz lembrar para onde a gente deve ir. Amém? Ter Jesus faz toda a diferença na nossa vida. Nós precisamos nos abrir para ensinar isso e para falar isso para as pessoas, queridos. Sem Jesus na nossa vida, isso que nós estamos vivendo aqui não passa de religião. É o que diferencia. O homem, quando foi criado, ele foi criado para fazer parte, ser um com Deus. Vocês estão entendendo? O homem foi criado para isso. Qual é a natureza de um ser que vive na água, querido? Do que ele precisa para viver? De um peixe, o que ele precisa para viver? Água. Qual é a natureza de uma planta? O que essa planta precisa para viver? Terra. A nossa natureza é que nós somos criados não da água, nós somos criados de Deus. A nossa natureza está em Deus, e o homem sem Deus, ele tende a morrer.
E é por isso que existem tantas religiões no mundo. Por quê? Porque o homem sem Deus, ele se encontra vazio. Há um vazio dentro dele. Há uma falta de esperança dentro dele. E não existe nada que vem preencher. Não existe nem riquezas. Talvez você sonhe com isso. E glória a Deus, não tem problema nenhum você desejar as riquezas. Mas entenda que não são as riquezas que vão te fazer feliz. Não são as riquezas que vão preencher. Não são as conquistas desta terra que vão trazer satisfação plena para você. Quem vai trazer satisfação é Jesus. Porque a sua natureza vem dele. Você nasceu nele, querido. Lembra dele, por ele, para ele. É que você está aqui. A sua natureza é uma natureza divina. É por isso que nós somos criados através do sopro do Espírito Santo. Porque foi ali que ele colocou em nós a sua natureza. E o homem sem Deus, ele fica exatamente assim, vazio. E aí o diabo sabe disso. Aí o que o diabo fez? Começou a criar um monte de religião aí, por aí. Você quer saber quando uma religião é de Deus ou não? Que talvez você passe por essa dúvida. Ou alguém te pergunta. Se alguém perguntar, minha religião é de Deus, minha religião está certa? Aí a pergunta que você vai fazer é a seguinte: Jesus é o centro da sua religião? Jesus é o primeiro e o único a ser adorado na sua religião? Se essa pessoa te disser sim, então você pode confiar. Por quê, queridos? Sem Jesus é tudo religiosidade, é tudo embromação, é tudo enrolação, entende? Para manter o homem afastado de Deus. Jesus é o centro, Jesus é a razão. É para Ele que nós devemos entregar as nossas vidas. É por causa dEle, querido, por causa desta natureza, de termos nascido dEle. E olha só, quando o homem pecou, quando o homem caiu lá no Éden, ele rompeu, ele quebrou essa aliança com Deus. Ele quebrou isso. E aí, através de Jesus Cristo, é por isso que Jesus, ele vem, se manifesta em carne e restaura essa aliança através do derramamento de sangue. Por quê? Porque sangue, derramamento de sangue quer dizer aliança. Então Jesus vem, derrama o sangue dele para restaurar. E é por isso que ele diz que nós, através de Jesus Cristo, nascemos de novo. Nós tomamos, trazemos de volta o propósito inicial de Deus, que é nascer dele, nascidos dele. E uma vez que nascemos dele, nós voltamos para Deus e somos preenchidos pela sua presença. E aí nessa hora o Espírito Santo vem, e aquele vazio que existe dentro do homem, o Espírito Santo toma, porque o lugar é dele, é perfeito, não existe nada, qualquer outra coisa que você colocar nele, vai ficar ou folgado ou apertado demais, mas Deus é perfeito para caber dentro de nós. Jesus é tudo que nós precisamos. Com Jesus, o ambiente que nós estamos é transformado. Só através de Jesus Cristo o ambiente dentro da nossa casa, ele pode ser transformado. A nossa história como família pode ser transformada. Que talvez não tenha sido uma história tão boa assim, tão perfeita assim, porque ao longo da nossa caminhada, tudo que o diabo quer nos afastar de Deus, é nos afastar do propósito dele. Então várias situações acontecem. Vivemos debaixo muitas vezes de maldições. E aí Jesus entra para transformar esse ambiente. Querido, se você deseja escrever e viver uma história diferente dentro da sua casa, no meio da sua família, Jesus precisa entrar lá. Jesus precisa estar lá. E como é que ele entra? Através de mim, através de você. Quando você convida ele para estar com você, aonde você estiver, Jesus vai também. E ele entra e muda a história. Ele muda o ambiente. É por isso que nós não podemos depender dos outros. Seja você o canal, seja você
Se você está aqui, é porque Deus quer fazer através de você. É você que Deus quer usar para mudar o ambiente onde você vive. Talvez você diga assim, mas pastora, você não conhece minha vida, você não conhece meu marido, minha esposa, você não conhece minha mãe, meu pai, você não conhece a minha história. Eu não conheço, mas aquele que te criou, Ele sabe de todas as coisas. E Ele quer entrar na sua vida e mudar a sua história. Amém? Aonde Jesus está, toda a nossa história é mudada. Jesus restaura a esperança de um novo tempo para nós. Só Ele pode fazer isso. A religião vai nos condenar. A religião vai fazer isso conosco. Vai jogar pedra em nós, porque falhamos. Mas quando Jesus entra, o seu perdão entra junto. E a esperança de uma nova história entra nas nossas vidas também. Amém, queridos? Vocês estão aí? Jesus é a diferença para nós, para nos levar a prosseguir na nossa caminhada. Com Jesus nós podemos, não importa quantas vezes nós caímos, em Jesus nós podemos nos levantar e prosseguir. Jesus é aquele que nos conduz. Jesus é aquele que quando a gente está cansado, Jesus, Ele se abriga sobre as nossas vidas. E aí fala, descansa, filho. Assim como Deus fez com tantos homens de Deus, né? Elias, por exemplo, cansado, desesperançado. E aí Deus vai lá e fala, eita, come aí. Está na hora de morrer não? Você não está sozinho não? Então Jesus sempre vem para fazer isso na nossa vida. Quantas vezes você achou que não ia conseguir? Só eu que passei por isso? Só eu? Quantas vezes você chorou dizendo, eu não vou suportar, eu não aguento mais, Deus, eu vou morrer. Às vezes até desejou a morte. Mas Jesus entrou na nossa vida e Ele nos faz prosseguir. Jesus é aquele, querido, que provê tudo que nós precisamos. Só em Jesus nós encontramos tudo que nós precisamos. Ele é a provisão de Deus para nós. Só em Jesus, e só Jesus sabe exatamente tudo aquilo que você precisa. Amém? Você pode dizer amém aí? Jesus sabe tudo que você precisa. E não é tudo que você deseja, é tudo que você precisa. Porque às vezes nós desejamos coisas que achamos que precisamos, mas não precisamos. E aí Deus vai dizendo não, e às vezes a gente até briga com Ele, porque Ele disse não. Mas é porque Ele sabe exatamente tudo o que nós precisamos. Precisamos. Amém? Então Jesus faz isso conosco. Ele supre as nossas necessidades. Sejam elas emocionais, sejam elas materiais. Jesus supre a nossa necessidade. Ele nos preenche. Quem tem Jesus na sua vida não se sente sozinho. Quem tem Jesus na sua vida não sofre de solidão. Não sofre. Porque Jesus não abandona ninguém. Jesus não deixa ninguém sozinho. Amém? Jesus, Ele não esqueceu de você. Amém, queridos? Eu vim aqui para falar de Jesus. E eu gostaria que estivesse nesse lugar muitas pessoas que precisam ouvir essa palavra. Muitas pessoas que estão precisando conhecer Jesus. Meu desejo é que o nosso coração hoje se arrependa diante de Deus. Por muitas vezes nós andarmos uma vida egoísta, porque nós sabemos exatamente tudo que Jesus é na nossa vida, e nós não compartilhamos. Na hora que tem que ir, na hora que tem que fazer, na hora que tem que falar. Meu desejo nessa noite era que houvessem muitas pessoas aqui, das quais eu iria perguntar: quem quer receber Jesus? O
Porque todos os dias, queridos, todos os dias, nas minhas orações, eu digo para Ele que eu entrego a minha vida para Ele, que Ele é meu Senhor, porque eu sei quem Ele é na minha vida, o que Ele fez. Aonde eu estaria se não fosse Jesus? Quem eu seria? Será que eu estaria vivo se não fosse Jesus? E você? Você pode pensar aí aonde eu estaria se não fosse Jesus? Aonde eu estaria? Quem eu seria se não fosse Jesus? A Bíblia nos conta uma história. Você conhece a história de Mefibosete? Conhece? Um homem que foi esquecido, abandonado. Um homem que tinha sua linhagem, era uma linhagem real. Ele fazia parte da família do rei, mas ele foi esquecido. Ele foi abandonado. Só que Deus não esquece de ninguém. Nós vamos ter oportunidade aqui para ministrar, para pregar para vocês sobre essa história, porque tem muitas lições que essa história nos traz. E esse homem, ele foi esquecido, mas alguém foi lá, ficou com pena dele e recebeu ele na casa para cuidar. Esse homem chamava-se Maqui, né, pastor? E Maqui quer dizer, deixa eu te falar, casa de restauração. Esse homem foi levado para lá. E nós, igreja, queridos, nós somos Maqui nessa terra. Nós somos a casa de restauração que pessoas esquecidas precisam ser lembradas e ter suas vidas mudadas aqui. E Deus não vai se esquecer, mas Deus quer nos usar como igreja para restaurar essas vidas. Nós somos essa casa, esse lugar de restauração, amém? Esse lugar de esperança, e nós precisamos proclamar isso, querido. Nós precisamos trabalhar em prol disso. Nós somos a casa onde Deus quer usar para restaurar homens e mulheres esquecidos pela sociedade, abandonados pela sociedade, pelas circunstâncias que eles viveram, pelas suas histórias. Nós somos a casa onde vai receber essas pessoas, e nós vamos apresentar Jesus para essas pessoas. Mefibosete foi lembrado. E Deus restaurou a posição dele. E aquele que tinha sido abandonado, um dia se assentou na mesa do rei para comer com ele. Jesus quer fazer isso. Quer fazer isso comigo, com você, quer fazer isso com os nossos amigos, nossos parentes. Jesus quer restaurar a linhagem nossa, que é real. Nós somos filhos do Rei. Nós somos filhos. E como cantamos aqui, não somos mais escravos. Somos filhos de Deus. E é isso que Deus quer fazer conosco, quer fazer em nós e quer fazer através de nós, queridos. Amém? Jesus está aqui e Ele está lembrando você que Ele não se esquece de você. Ele não se esquece. E não adianta fugir, porque aonde você se esconder, Ele te acha. Ele te encontra. Ele encontra você. A Bíblia diz lá em Salmo 139 que eu posso me esconder no lugar mais alto. Eu posso me esconder de qualquer pessoa, mas de Deus eu não me escondo. Lá diz que eu posso ir na profundeza do abismo para me esconder de Deus, mas eu não consigo, porque os olhos dele estão sobre mim. Os olhos dele estão sobre nós, queridos. Jesus quer perdoar você. Jesus quer restaurar você. Jesus quer escrever uma nova história na sua vida. E você só precisa estar aberto para receber isso. Ser humilde para receber isso. E dizer: entra, Senhor,
na minha vida, entra na minha casa, faz de mim a tua morada e mora sobre mim e me deixa morar em ti, porque foi para isso que ele veio, para tabernacular entre nós, para habitar entre nós. Amém, queridos? Queria te convidar a se colocar de pé nesta noite. E eu queria que você, aí onde você está, fizesse a sua oração, entregando, reafirmando, para aqueles que já fizeram isso,